Que barbaridade. E tem mais novidades sobre esse caso, hein? Sobre esse crime macabro. Repórter João Gabriel Pezzini, ao vivo, traz mais detalhes. Cadê o JG aqui no telão? Boa tarde, JG. Oi, Mota, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Boa Tarde Rio Grande. Nós temos novidade do caso porque o Instituto Geral de Perícias confirmou então que os restos mortais encontrados na zona sul de Porto Alegre, na orla de Ipanema, no fim de semana passado, pertencem à Brasília Costa, a manicure de 65 anos, também conhecida como Bia. Ela que foi morta então pelo namorado Ricardo Jardim. É o caso da mala que todo mundo conhece. Então, no fim de semana, os restos mortais encontrados pertencem à vítima, a mesma pessoa que no dia 13 de agosto, os restos mortais foram encontrados na zona leste, aqui de Porto Alegre. No dia 1º de setembro, a mala com o tronco dela foi aberto na rodoviária de Porto Alegre. E agora, então, na zona sul, na orla de Ipanema, foram encontrados mais partes de braços e pernas da Brasília Costa. Mata. E tem um outro detalhe que ontem, em primeiríssima mão, eu tenho que dar parabéns aqui pro João Gabriel Pezzini, que entrevistou ontem, apesar dos limites técnicos, digamos assim, né? Podemos assim chamar, conseguiu entrar ao vivo com o delegado Mário Souza e também com o delegado, né? O Mário Souza, para quem não sabe, é o delegado diretor do DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. E além do delegado Mário Souza, o delegado André Freitas, que foi o delegado que atuou diretamente na investigação desse caso da namorada morta esquartejada. Qual é a informação que foi dada em primeiríssima mão ontem pelo delegado? Foi o delegado Mário Souza ou foi o delegado André? Sobre a cabeça. Mas o delegado da Bia, da manicure. O delegado André Freitas, ontem então, nessa entrada ao vivo aqui para o Boa Tarde Rio Grande, disse que o criminoso, Ricardo Jardim, falou em um interrogatório informal, não é um interrogatório oficial, mas numa conversa informal, que teria deixado a cabeça da Brasília Costa em uma lixeira na orla do gasômetro, Mota. E olha, eu acredito, apesar de tantas mentiras ditas por esse assassino aí, por esse verdadeiro serial killer, porque, gente, qual um outro lugar? Rodoviária, um local extremamente movimentado. Primeiro, vamos pegar a parte cronológica. A rua onde ele deixou os sacos com as primeiras partes do corpo da namorada. A rua que fica ao lado do posto do INSS, o posto da Previdência Social, na Avenida Bento Gonçalves, bairro Santo Antônio, zona leste aqui de Porto Alegre. Aquela região lá do posto do INSS é extremamente movimentada. A Avenida Bento Gonçalves é uma via de fluxo intenso. É um local movimentado, isso no dia 13. Dia 20 ele leva o tronco da namorada para a rodoviária de Porto Alegre, que recebe por dia milhares e milhares de passageiros que chegam, que desembarcam, que embarcam para outros destinos, né? A rodoviária é um lugar extremamente movimentado. E aí, o que ele faz? As duas outras partes das pernas, orla de Ipanema, Zona Sul, orla do Guaíba, junto ao Pontal Shopping, próximo ao Barra Shopping Sul. Você reparou que só áreas movimentadas? E a cabeça, ele diz ter dispensado, descartado, num container de lixo orgânico na região da usina do gasômetro. Gente, na verdade, eu não sei se ele queria ser descoberto a todo momento ou se ele queria marcar, porque lembra, né, que a polícia acredita que ele tem usado o roteiro de filmes de suspense. Entre os roteiros do Seven, com Morgan Freeman e o Brad Pitt, sobre os 7 pecados capitais. Mas ele, de certa forma, ele é provocativo, ele provocou a polícia e, logicamente, indiretamente a sociedade toda, indo a lugares de intenso movimento para deixar as partes do corpo esquartejado. Bairro Santo Antônio, rodoviária, orla de Ipanema, orla do Guaíba, junto a 2 shoppings importantíssimos e muito frequentados, e usina do gasômetro, onde ele teria, segundo ele mesmo disse,
informalmente para os delegados, ele disse, quando perguntado, e a cabeça da Bia, da sua namorada, a manicure, da Brasília Costa, onde você deixou a cabeça? Eu descartei a cabeça num container de lixo orgânico na região da usina do gasômetro. Final de semana é gente que não acaba mais por lá. Eu acredito que ele realmente agora, lixo orgânico, como é que vai descobrir? Como é que vai localizar a cabeça? Se ele estiver realmente falando a verdade, como é que vai se chegar à cabeça da manicure de 65 anos? É quase que impossível isso acontecer. A essa altura do campeonato, muito complicado, muito difícil. Que barbaridade, né? Que barbaridade. Pelo amor de Deus. Mais algum detalhe, JG? Não, até isso. A gente segue acompanhando esse caso que eu imagino que vai ter muita coisa para falar nessas próximas semanas. Vamos torcer para que primeiro que ele esteja mentindo sobre o descarte da cabeça no contêiner de lixo orgânico no gasômetro. E torcendo para que consiga localizar a cabeça, né? Porque, mas do que vai servir? Gente, existe uma família por trás dessa vítima, né? Existe uma família. Existe toda a questão do ritual de despedida, o respeito e tudo mais, né? Não é verdade? Tanto a manicure que foi assassinada, como o irmão dela, a família dela, lá em Arroio Grande, em Jaguarão, a família, ela e a família, merecem isso, né? Merecem isso. E esse canalha, vagabundo, sem vergonha. É de arrepiar. Obrigado, viu, JG? Obrigado, Mota. Até depois. Até depois. Gente, aconteceu mais uma vez, hein? Por favor, me dá as imagens daquela outra... O que é aí? Outra...